Amém, amém. Amém. Boa noite. Tudo bem? O irmão Ademir, ele falou tudo. Se ele estava tremendo, eu então estou aqui, ó, meu Deus do céu, tremendo também. Mas se ele tremendo e o Espírito Santo falou para ele não preparar nada e saiu tudo isso, a gente pode ver aquilo que o Espírito Santo pode fazer no coração de uma pessoa que está vazia, né? Para ser usada pelo Espírito Santo. Eu queria pedir a ajuda de todas as crianças, as que foram para o acampamento. Essa palavra é para vocês e para os pais. Eu tenho uma palavra para os pais e para os filhos. Irmãos, o Doni falou comigo um dia antes do acampamento para eu ministrar uma palavra no domingo à noite, sabendo para ministrar algo que seria em cima do acampamento, de tudo que a gente viveu. Vocês puderam olhar um pouquinho daquilo que foi o acampamento, de como foi especial, de como foi extraordinário. Eu olhei o vídeo assim, eu senti muito no meu coração o momento onde os discípulos estão em volta de Jesus e uma criança vem e corre para o colo de Jesus e Jesus fala para ele: esse aqui é o maior no reino dos céus. Você que é pai, você que é mãe, entenda que em casa você tem alguém que é o maior no reino dos céus. E outra coisa, olha o que Jesus falou: para você entrar no reino dos céus, você precisa ter um coração igual desse pequenino. Aproveite a oportunidade que Jesus está dando para você. Procure ter um coração igual ao do seu filho, porque Jesus se agrada do coração dele. Amém? O tema da palavra de hoje é pais e filhos. O nosso acampamento foi baseado no tema Crescendo em Sabedoria. Eu ia usar esse mesmo tema para ministrar hoje à noite, mas eu achei que pais e filhos seria algo que se encontrasse, se encaixa melhor, porque eu acho que sabedoria tem tudo a ver com pais e filhos. Deus, ele deseja liberar sabedoria sobre o seu povo. Você acredita que Deus deseja liberar sabedoria sobre a sua vida? Ele deseja que você seja sábio, ele deseja uma igreja sábia. E a gente comprova isso em Tiago, capítulo 1, versículo 5, eu quero ler ele aqui. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente e com muita alegria. Irmão, se você se acha um cara que não é sábio, você está perdendo tempo, irmão, porque está liberado sabedoria na sua vida. Deus, ele quer derramar sabedoria abundantemente sobre você. Esse é o desejo do coração de Deus. Irmãos, eu parei para pensar sobre alguns homens que foram sábios. Alguns homens que fizeram a diferença na trajetória da vida deles, que impactaram a família, que impactaram os lugares onde eles estavam. Homens que durante a sua vida buscaram a sabedoria e conhecimento, mudaram o destino de suas famílias, da sua cidade e até mesmo do seu país. Abraão, Isaac, esses homens são homens sábios, a Bíblia fala deles, como eles mudaram o destino deles, da sua descendência. Mas tem um cara que me chama muita atenção, a palavra não vai ser em cima dele, mas eu só queria falar um pouquinho, que foi José. A Bíblia fala que esse menino ele era um jovem, e desde jovem, igual vocês, teens, pré-primário, kids, ele era um menino igual vocês, e desde muito pequeno, o Senhor liberava sonhos para ele. Ele crescia em conhecimento e sabedoria. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, vai falar que Jesus, ele ia crescendo em sabedoria e entendimento diante dos homens e diante de Deus. E voltando aqui para José, ele foi um exemplo de filho, que mesmo com as dores, com as marcas da vida, ele ajuntou todas essas experiências, boas e ruins. Todos aqui têm experiência? Boas e ruins, não tem? A vida não é assim. Os pequenos não têm experiência. A gente falou sobre isso, não foi? E esse menino, mesmo quem não conhece a história dele, ele era um filho entre 12 irmãos e ele foi rejeitado pelos irmãos. E ele juntou todas essas experiências boas e ruins. E com sabedoria divina, porque ele entendeu que Deus tinha sabedoria para liberar sobre a vida dele. Mesmo com todas essas marcas, ele ajuntou tudo isso, ele guardou tudo isso no coração dele. E ele foi levantado como governador de uma terra estrangeira. Irmão, presta atenção numa coisa. O seu filho é o futuro dessa nação. O seu filho pode ser o futuro presidente, que vai acabar com a corrupção. Ele pode ser um juiz.
Ele pode ser um advogado, um médico. Entenda quem você está gerando na sua casa. A sabedoria levou ele como um governador de uma nação que ele chegou como um escravo. Ele não chegou lá pós-doutorado, mestre, não, ele chegou na nação como um escravo. Mas toda sabedoria, toda experiência levou ele a um lugar de governo. Uma característica desses homens, uma das características que esses homens sábios tinham, que chama muito a minha atenção, eles buscavam sabedoria no Senhor. E em diversas vezes, na história desses homens, esses homens foram muito testados. Esses homens passaram por muitas dificuldades. Esses homens, algumas vezes, eles foram corrigidos por Deus. Mas sabe a atitude de um homem sábio quando ele é corrigido? Ele pega aquela correção, ele ama. Irmão, posso falar uma coisa para vocês? Tem alguém te corrigindo? Se o seu discipulador está puxando sua orelha, se o seu líder de pequena família, ele quer sentar para conversar com você, eu vou falar uma coisa para você, é Deus querendo te fazer uma pessoa sábia. É Deus querendo te fazer um homem e uma mulher sábia. Deus, ele quer te alinhar com o propósito que ele tem para você. Sabe por quê? Ele tem o melhor para você. Ele tem coisas maravilhosas. Então, irmão, ame a correção. Ame a correção. Porque ele deseja derramar sabedoria e entendimento espiritual sobre a sua vida. Isso aqui foi só uma introdução para a gente entender um pouco o que a gente ia falar. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Provérbios 1, versículo 1 ao versículo 7, eu vou ler bem rapidinho para a gente ganhar tempo. Provérbios de Salomão, grava isso aqui, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios de Salomão, filho de Davi. E aí ele vai falar bem assim: para entender e viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito o seu entendimento. E quem tem discernimento obterá clara orientação, para aprender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Versículo 7, último. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Eu amo muito Provérbios, é um dos meus livros favoritos. No livro de Provérbios, é um livro de sabedoria, né? A palavra sabedoria no livro de Provérbios, ela vai aparecer mais de 40 vezes. Olha a importância que Deus dá para a sabedoria. Ele faz um livro repleto de coisas que vão te levar a esse caminho de sabedoria. E o versículo 2, ele vai falar sobre viver de maneira inteligente e disciplinada. Inteligência significa manifestação de uma alta capacidade mental, que tem capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair e compreender ideias e línguas. Deus deseja que você tenha inteligência para cuidar da sua família, para educar os seus filhos. E irmãos, a gente precisa de muita inteligência. Nós que estamos cuidando do Ministério Infantil, os líderes de jovens, a gente tem uma geração que é muito esperta. É uma geração de muita tecnologia. As redes sociais estão abertas. A gente precisa de inteligência dos céus, sabedoria dos céus, para saber como lidar com as pessoas e com os menores. Porque eu entendo que o nosso desejo é que eles cresçam em sabedoria, que eles cresçam e vivam bem, vivam felizes. Então nós precisamos dessa inteligência. Você precisa de inteligência para educar os seus filhos. Deus quer que você seja um cara que vai saber resolver problemas. A inteligência te ajuda a resolver problemas. Sabe aquela situação no seu trampo que não tem como, ninguém consegue resolver. Aquele problema na sua casa que ninguém tem a solução. Irmão, Deus quer te entregar essa solução.
O Espírito Santo quer liberar essas respostas. O Espírito Santo quer que você tenha resposta para problemas. Problemas que muitas vezes as pessoas não entendem. Aquele seu vizinho está enfrentando uma crise financeira e ele colocou em você o princípio para ser a solução da vida dele. Deus colocou em você princípios. Sabe por que aqui os nossos pastores nos ensinam os princípios? Porque você precisa ensinar esses princípios para os seus filhos. E quando eu falo de pais, não é só o pai físico, mas às vezes você é um pai espiritual. Você tem uma pequena família, você cuida de alguém, você anda com alguém. Ensine princípios. Busque de Deus inteligência. A segunda coisa aqui, no versículo, o segundo tópico está no versículo 4, para dar prudência aos simples. Prudência, o significado é virtude, que faz prever e procura evitar inconveniências e perigos e cautela. Irmão, a gente precisa de muita prudência. Quem é pai aqui sabe, eu fiquei 2 dias com os filhos de vocês e eu vi que a gente precisa de muita prudência. É toda hora prestando muita atenção. Mas não só para isso, irmãos, nós precisamos de prudência na nossa vida. Quem é casado aqui precisa de prudência para saber viver bem, para evitar perigos no casamento. Você que é jovem, você precisa de prudência. Você precisa olhar um passo à frente. Você precisa olhar aquilo que é o hoje para você. Cara, tenha prudência na sua vida. Nunca olhe o agora. Nunca, a gente falou lá no acampamento, os meninos vão lembrar. A gente falou sobre um tema, se afaste do que é mal. Jovens, se afastem daquilo que é mal. Sexo fora do casamento é mal. Droga é mal. Se afastem dessas coisas. Deus, Ele quer levantar jovens inteligentes e prudentes nessa geração. Um cara prudente, ele é calmo. Ele tem ponderação, sensatez. Ele é paciente para tratar de assuntos delicados. Irmãos, a gente precisa ter paciência, como nós precisamos ser prudentes. A minha oração é que nós possamos obter essa sabedoria, para que nós possamos ser homens que saibam ponderar situações, não estourar. Quantas vezes a gente... Eu sou casado 1 ano e 6 meses e ainda estou numa lua de mel, meu Deus, é maravilhoso. Mas quantas vezes no casamento a gente não consegue ponderar para acalmar os ânimos, ter sensatez. Nós precisamos ser prudentes. O terceiro tópico está no versículo 7. E aqui eu queria que você olhasse para a sua Bíblia e lesse esse versículo de novo, porque a Bíblia vai falar que ele é o segredo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Para aí. Em Salmos 27, versículo 14, não precisa abrir, eu vou ler aqui. A Bíblia vai falar bem assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Irmão, Deus, Ele deseja revelar os segredos da aliança dEle para você. Ele tem segredos que Ele quer revelar para você. Busque temor ao Senhor. E temor não é medo, irmão. Temor não tem nada a ver com medo. O temor, ele é algo amoroso, sincero. É uma ardente paixão, uma sinceridade e uma reverente devoção a Deus. Eu tenho temor a partir do momento que eu busco me apaixonar por Ele. Que eu me lanço na presença dEle e sou sincero. Eu falo quem eu sou. E quando eu entendo que acima dos meus sentimentos, eu tenho uma devoção sincera ao meu Deus. Eu acho que durante o louvor eu senti tanto amor de Deus. Essa ceia, eu fui presenteado nessa ceia pelo tanto de amor que Ele liberou sobre mim. E todo esse amor me causa temor. Me causa muito temor, porque eu entendo que eu estou na presença de um Deus que é maior que tudo. É o Deus mais lindo. Não tem ninguém igual a Ele. Como não temer um Deus tão grandioso? Ele é bom, irmão. Ele nos ama. E isso me causa temor. Isso vai além dos meus sentimentos e me dá vontade de todo dia estar mais perto dEle. Que exista fogo no seu coração. Que o seu coração ele possa se apaixonar pelo Senhor.
Que todos os dias a palavra de Deus vai falar que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs. Que o seu amor por Ele possa se renovar todo dia. O amor ao Senhor, ele é como, a gente viu a fogueira aqui, eu acho que a fogueira é uma coisa tão linda, e quando ela está grandona assim, é algo maravilhoso. E tem muitas vezes que a gente chega nesse ambiente e a gente está como uma fogueira. Cara, parece que a gente vai voar aqui dentro. É essa a situação. Mas muitas vezes na semana parece que a fogueira apagou e é uma manhã de inverno. E um dia conversando com um irmão e a gente falou sobre isso. Sabe qual é a questão de estar apaixonado pelo Senhor? Que você tem que sair no meio do inverno para buscar mais lenha e acender esse fogo novamente. Irmão, não tenha preguiça. Levante-se de manhã, busque ao Senhor e Ele vai encher o seu coração. Ele vai derramar sabedoria sobre você. Deus tem segredos. Busque conhecer os segredos. Eu me lembro que eu era pequeno e como eu amava ficar junto com meu pai. E como eu me amava quando ele falava assim, calma, eu vou te contar um negócio aqui, mas fica só entre nós dois. Nossa, como isso era bom, como eu me sentia importante. Irmão, eu quero ser amigo assim de Deus. Eu quero chegar pertinho dele para que ele possa contar os segredos dele, irmão. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que esse seja o desejo da nossa vida. Todo homem que entende esse segredo, ele desfruta dos segredos da aliança de Deus. Irmão, pula agora para Provérbios 4. O primeiro versículo que a gente leu de Provérbios no capítulo 1, ele vai começar falando assim, Salomão, filho de Davi. O Provérbios 4, eu vou ler aqui, só acompanha. Ouve, filho meu, a instrução do teu pai. Prestai atenção a fim de que alcance discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais, e muito especial para minha mãe, meu querido pai, me ensinava dizendo... Pode parar aí, irmão. Aqui é o Salomão. E ele vai começar esse Provérbios, ele vai falar assim, quando eu era muito pequeno, no meio dos meus irmãos, muito querido, filho único da minha mãe, muito querido do meu pai, ele me ensinava sabedoria. Esse pai aqui é Davi. Davi foi um grande guerreiro, Davi foi um grande homem, todo mundo aqui conhece, as crianças conhecem sobre Davi, quem ele foi. Davi foi um guerreiro valente, um homem de guerra. Ele era prudente nas palavras. Ele era um cara obediente. Quem participou aqui do seminário do John Bevere, o primeiro que a gente fez, teve uma aula que foi sobre ele. E Davi, ele já tinha sido ungido a rei de Israel, mas Saul ainda estava no trono. Por diversas vezes, Davi ele teve a oportunidade de arrancar o trono de Saul, de matar Saul. Mas ele entendia a autoridade que estava sobre ele. E ele respeitava a autoridade dele, mesmo a autoridade errada. Mesmo a autoridade tentando ferir ele, matar ele. Davi era um cara que entendia a autoridade, era um homem obediente. Ele era obediente ao Senhor. Davi era um homem de guerra. Ele era famoso por suas conquistas. Ele acabou com todos os inimigos de Israel. Ele era um homem poderoso. Mas mesmo esse homem de guerra, esse homem poderoso, esse homem valente... Eu acho muito lindo quando a Bíblia vai falar que a Arca da Aliança estava fora do meio do povo de Israel. A Arca da Aliança era a presença de Deus. E aí Davi, resumindo, ele faz de tudo para trazer essa arca de volta para o meio do povo. E acontece algumas coisas, mas então Davi ele está entrando de volta com essa arca para o meio do povo. O grande guerreiro, ele rasga suas vestes e ele dança igual um menino. Irmão, seja maduro, seja sábio, mas na presença do Senhor, tenha um coração de menino. Dance e se alegre na presença do Senhor. Dance e se alegre. Deixe o seu filho ver você dançar na presença do Senhor. Irmãos, deixem as crianças ver você dançar na presença do Senhor. Esse é o desejo do coração de Deus. Então aqui em Provérbios 4, esse grande rei, ele é chamado de esse grande rei,
O pai de Salomão, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi, esse grande rei, amado pelo seu povo e guerreiro, chamado segundo o coração de Deus, um homem que adquiriu sabedoria. Davi foi o outro homem que adquiriu sabedoria pela sua experiência de vida. Ele ajuntou tudo isso, guardou no seu coração e ele adquiriu sabedoria. Davi ensinou a Salomão buscar a sabedoria com tudo que ele tinha, com toda a sua força e com todo o seu coração. Davi, ele chegou, imagino que aquele já devia ser um pouco mais de idade, e ele juntou os seus filhos, e imagina, ele era um rei. Naquela época ele se casou com muitas mulheres, ele tinha conquistado muito ouro, o cara já tinha tudo, mano. E aí ele vira para os filhos dele e fala assim: filhos, se vocês podem buscar algo, busquem sabedoria. A sabedoria vai guardar a sua vida. A sabedoria, ela vai te honrar. A sabedoria vai te levar em lugares altos. A sabedoria, ela vai te guardar. A sabedoria, ela vai te proteger. Irmãos, busquem sabedoria. Busquem sabedoria. Ensinem os seus filhos que o mais importante é a sabedoria. Salomão, obedecendo o seu pai, ele foi um grande rei. Salomão, ele foi conhecido pelo reino de paz. Quando Salomão reinou sobre Israel, a Bíblia vai falar que a prata não tinha valor. É a mesma coisa de falar que o dólar não tem valor, irmão. Pensou isso? Ele enriqueceu tanto a nação. Ele enriqueceu tanto a nação. Ele foi conhecido por um homem sábio. Pessoas de muitos lugares, elas vinham até Salomão para buscar conselhos. Pequenos, eu quero declarar sobre a vida de vocês. Presta atenção aqui. Vocês serão homens sábios. Muitas pessoas vão vir se aconselhar com vocês, porque vocês vão crescer em sabedoria. Esse filho entendeu. O Salomão não buscou riquezas, ele não buscou coisas, mas ele buscou a sabedoria. A Bíblia vai falar que um dia Deus se revela para Salomão em um sonho. E Deus, eu acho que Deus ama tanto Davi, Deus amava tanto Davi, e ele olhou para Salomão e falou assim: Salomão, o que você quer? Me pede qualquer coisa que eu vou te dar. Salomão, eu acredito que ele deve ter lembrado tudo aquilo que o pai dele falou para ele. Eu lembro tudo aquilo que meu pai me ensinou. E Salomão lembrou de tudo aquilo. E ele falou assim para o Senhor: eu quero sabedoria. Me dê sabedoria para governar sobre esse povo. Deus, ele se alegrou tanto com o pedido de Salomão, que ele deu muito mais que isso. Ele fez de Salomão um grande rei. Ele fez de Salomão um homem poderoso. A sabedoria, hoje ela se revelou. Passou os anos, passou o tempo. Homens correram atrás da sabedoria, homens buscaram sabedoria. Na Bíblia, muitos homens foram ao encontro dela e fizeram coisas grandes. Só que teve um dia que a sabedoria ela se fez presente entre nós. E em João, em 1 João vai falar que ele era o verbo. E ele estava no princípio. E ele é Deus. A sabedoria ela veio. A palavra ela veio. Ela habitou entre nós. Ela se fez viva. Irmãos, Jesus Cristo, o Messias, é a expressão exata da sabedoria de Deus. Você não entendeu, eu acho. Irmão, Jesus Cristo, o verbo encarnado, aquele que morreu por você numa cruz, ele é a expressão exata da sabedoria de Deus. Ele é a expressão exata. Ele é o modelo, irmão. Siga ele. Busque ele com toda a sua força. Busque ele com tudo que você tem, irmão. Esquece de tudo. Ele é o cara a ser seguido. Ele é o modelo. Ele é o modelo de filho. E ele é o modelo de pai. Ele é o modelo, irmão. Não tem, a gente tá tudo resolvido. Ele é o modelo. Se existe algo que eu posso falar para você hoje, siga o mestre. A sabedoria aí veio e falou bem assim: ei, vocês, sigam-me. Essa é a fala dele para vocês hoje. Ei, siga-me. Ei, siga-me. Irmão, na folha isso aqui parece ser muito maior. Parece bem maior quando você escreve.
Mas eu finalizei minha palavra. E agora eu queria chamar o louvor até de volta. E eu só queria fazer uma coisa essa noite. Eu queria chamar todos os pais e filhos aqui na frente. Todos os pais e filhos. Todos os pais e filhos aqui na frente. Todo pai fica aqui junto com o seu filho. Todo pai fica do lado do seu filho. Irmão, escuta uma coisa. O maior profeta na vida do seu filho é você. Não tem ninguém que pode liberar algo mais poderoso do que você na vida dele. Abraça o seu filho aí. Agarra ele. Os irmãos que ficaram. Irmãos, vocês não são espectadores. Orem por esses filhos aqui, porque somente são filhos de vocês. Nós somos uma família. E uma família de muitos pais, muitos irmãos e muitos filhos. Orem por eles aqui, pais. Posso falar uma coisa para vocês? Declara o amor que você tem por eles. Fala para cada um deles o quanto que vocês amam eles. Põe a mão na cabeça dele, pais, e ora. Declara amor, declara sabedoria sobre eles. Declara mais de Deus. Declara mais de Deus sobre eles. Declara que eles serão prósperos, que eles serão felizes, que eles viverão grandes coisas. Eles serão grandes. Declara o amor de Deus. Pai, libera todo o seu amor nesse ambiente. Libera aquilo que somente o Senhor pode liberar. Nós somos homens e entendemos que precisamos do Senhor. Mas a sua palavra fala que o seu filho veio, se fez homem, morreu por nós. E a partir disso o Senhor nos fez filhos. O Senhor nos adotou. O Senhor nos fez filhos amados. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Declara o seu amor por Ele. Ele é o Abba, o papaizinho. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. O Vanderlei falou que Ele colocou o melhor em você. Ele colocou o melhor em você. O melhor é Ele. E Ele resolveu habitar em você. Ele resolveu habitar em você, irmão. Entende isso? É o melhor. É o Abba morando em nós. É o papaizinho morando em mim. É o papai. Irmão, chama Ele de papai. Abaixa sua cabeça e chama Ele de papai. Fala o quanto que você ama Ele, porque Ele te ama. Contudo, aos que o receberem, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Irmãos, nós vamos declarar sobre a vida dessas crianças aqui hoje. Levanta a sua mão pelo seu filho. Levanta a sua mão pelo seu filho. Nós queremos declarar o nome de Jesus. Eles crescerão em sabedoria. Serão guardados de todo mal. Serão protegidos. Declaramos o amor de Deus sobre eles. Declaramos proteção divina. Eles serão filhos e filhas incríveis. Eles receberão o amor de Deus. Eles não serão traumatizados. Eles serão grandes, grandes. Declaramos que daqui sairá juízes, advogados, pastores. Eu creio que aqui existe a solução para o nosso país. Daqui sairão professores, diretores, coordenadores pedagógicos. Porque aqui estão os filhos de Deus.
testifica com o nosso espírito que somos seus filhos, que somos seus filhos, que somos seus filhos, que somos seus filhos. Levanta sua mão, canta esse louvor. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. O Pai me adotou. E aí? Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Levanta sua mão, irmão. Como igreja, nós queremos declarar uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor, uma semana de vitória. Curta o seu filho, curta a sua família. No nome de Jesus, vão em paz.